Bom dia, meus amados irmãos. O texto que eu vou ler hoje, meus queridos, se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus, capítulo 3, o versículo 8. Hoje nós vamos falar da longanimidade de Deus, como Deus é tardio, esperando que todos se arrependam. Como Deus nos dá tempo. Vejamos. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum as tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão não avisa quando vem, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Viu? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Aqui ele fez uma pergunta. Sabendo que essas coisas vão acontecer, que Deus vai purificar tudo isso aqui com fogo, que tipo de pessoas convencer? Ele está pedindo para nós fazer um autoexame. Aí continua: porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação, olha, a longanimidade de nosso Senhor, né? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, irmãos, ele está falando assim, ó, tende por longanimidade, por exemplo, se Deus voltasse hoje, aqui tinha umas pessoas dizendo assim, ó, nessa epístola, desde quando eu me entendi por gente, que eu vejo dizendo que Jesus vai voltar e que esse mundo vai ser queimado e vai ser transformado num novo céu, numa nova terra, e nunca isso acontece. Aí o apóstolo Pedro começou a explicar assim: Noé, vocês não lembram que no tempo que Noé pregava era assim também? Ele dizia que o dilúvio ia vir, que ia cobrir tudo, ia matar todo mundo, e todo mundo chamava Noé de louco. E o nosso próprio Senhor Jesus disse que, como Jesus voltar, serão como nos dias de Noé. Vamos estar vivendo uma vida normal, comiam, casavam, se davam-se em casamento, e compravam, vendiam, uma vida normal, mas não prestando atenção na volta de Jesus. Eles não prestaram atenção no dilúvio, Noé pregando, e disse: nunca vimos isso acontecer. Aí Pedro disse assim: ei, essa mesma palavra que diz que a mesma palavra que criou o céu e a terra, lá em Gênesis, haja luz, haja dia, essa mesma palavra disse que iria vir o dilúvio, e veio. Então, meu irmão, ó, as
profecias já se cumpriram, por isso que eu disse, a nossa fé não é a fé cega nem tola. Nós já vimos coisas acontecendo no passado pelos olhos da fé. A criação, olha, você não está vendo o dia, é a criação de Deus. E teve o dilúvio, e agora tem mais o restante da profecia, dizendo que esses céus, que tudo o fogo purificará tudo. O fogo não purifica. Ontem eu fui podar o meu pé de tomate ali, fui podar um pé de tomate que eu tenho, e eu tive que botar a tesoura no fogo, esterilizar a tesoura para matar os vermes, para não transmitir os vermes para o tomate, para o pé de tomate. Por eu quero dizer que o fogo, ele purifica mesmo. Fogo purifica. Então a Bíblia diz que aí tá, se Deus vai purificar tudo aqui com fogo e fazer tudo novo. Aí o apóstolo Pedro pede para a gente fazer um autoexame. Que tipo de pessoa nós temos que convencer sabendo que essas coisas irão acontecer? Em santo trato, ele diz, gente, vamos ter essa longanimidade de Deus, que ele não voltou hoje ainda. Se Deus voltasse hoje, como era que ele ia te achar? E como era que ele ia me achar? E a Bíblia diz assim, é maravilhoso, a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo. E ele diz assim, ó, tenha como longanimidade, tenha como salvação, tenha como você foi salvo, que Jesus não voltou ainda hoje. Ou talvez ele não vai voltar hoje, eu não sei. Eu não sei, a Bíblia não diz que dia que Jesus vai voltar. Talvez Jesus não volte hoje. Então tenha isso como longanimidade. Entendeu? Talvez Jesus não volte hoje. Talvez, eu não sei. Mas tenha isso como uma longanimidade, tenha isso como salvação. Jesus não volta hoje, é porque ele está dando tempo para mim e para você, para a gente melhorar em algumas coisas que a gente precisa melhorar. E aí, como que você. E ele diz: tenha essa longanimidade já como salvação. Deus está te dando presente. Por isso que todo dia se chama presente. O agora é presente. Presente que Deus dá para a gente fazer nossas escolhas. E a Bíblia ensina, meu irmão, nós examinar se a nossa fé é verdadeira ou é falsa. Como, irmão Laís? Vamos lá. Jesus disse assim, ó: todos aqueles que ouvir essas minhas palavras e as cumprirem, todos que ouvirem essas minhas palavras e cumprirem, eu vou comparar ele a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, uma coisa sólida. Aí caiu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Né? A Bíblia diz, olhai para Jesus. Dentro da igreja não tem que olhar para a esquerda nem para a direita. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele disse, mas todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, não as põem em prática, eu vou compará-lo-ei ao homem imprudente, insensato, louco, que edificou a casa sobre a areia. Né? Quem vai fazer a casa em cima da areia, meu irmão, sem fazer o alicerce? Mas o louco faz. É aquele que ouve e não pratica. Jesus disse, aquele que ouve e não pratica, eu vou comparar ele a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, correram o rio e assopraram os ventos, e foi grande a queda daquela casa, porque não estava edificado na rocha, naquilo que Jesus dizia, né? Porque ele simboliza assim, meu irmão, que o que Jesus disse, a Bíblia diz que a minha e a tua palavra, minha e a tua palavra tem poder de fazer viver e de matar. Imagine a palavra de Jesus, meu irmão, de Deus, que ele é a própria verdade. Então, enfim, meu irmão, existe esses mais versículos que ensinam a nós examinar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai a vós mesmo. A Bíblia mandando a gente fazer um autoexame. Examina se a sua fé é verdadeira, para ver se vocês estão em Cristo, se não é que vocês já estão reprovados. Então, a casa na rocha e a casa na areia dá para nós se examinar. Você conhece uma árvore pelos frutos, dá para nós se examinar. Não estou falando aqui de perfeição, meu irmão. Estou falando aqui de um autoexame. Não estou falando de perfeição, que perfeito só foi Jesus. Eu estou falando de um exame sério, naquelas coisas mais degradantes que o ser humano faz.
E também tem o joio e o trigo, parábola do joio e o trigo, que é ensinando você a fazer um autoexame, que o joio parece com trigo. Veste paletó, veste saia comprida, mas Jesus está falando, o trigo, ele tem fruto, o trigo que você fizer assim, tirar a palha, soprar a palha, vai ficar os caroços, o trigo. Se você fizer assim com o joio, só tem palha. O joio, você faz assim, não tem fruto, entendeu? Pelos seus frutos conhecerei, diz a Bíblia. Tem mais parábolas, tem a parábola das virgens loucas, que tinha, umas guardaram azeite, as virgens prudentes guardaram azeite esperando a volta do seu noivo, ansiosa, de noite, hein? E a Bíblia diz que ele voltou à meia-noite. Meia-noite, mas não quer dizer que Jesus vai voltar à meia-noite, querendo dizer uma hora que ninguém esperava. Ao meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo. Quer dizer, uma hora que a pessoa não espera. E, e aí as virgens prudentes estavam com azeite. E as virgens loucas começou a dizer, dai-nos dos seus azeites, pedindo para... Era 5 prudentes, 5 loucos. Aí 5 loucos começou a pedir para as prudentes, dai-nos do seu azeite. Aí ela disse, não dá para nós te dar, se nós te der do nosso, aí nós vamos ficar sem, vai ficar sem eu e você. Vai e procura comprar, querendo dizer que a salvação é individual, meu irmão. Salvação individual. Aí elas foram, não deu mais tempo e fechou-se a porta. Entendeu? Aquela longanimidade de Deus. Vai chegar o dia dele vir, de acabar. Essa longanimidade de Deus, para mim, com você, vai chegar o dia que ela vai se acabar. Não é que ela vai se acabar, é que a gente não vai saber aproveitar e vai acabar o prazo. E quem tiver aproveitado essa longanimidade, esse amor de Deus, quem tiver aproveitado esse amor de Deus, essa longanimidade, vai para as bem-aventuranças eternas com Ele. E quem não tiver aproveitado, meu irmão, não vai. Simples assim, não vai. E a Bíblia, segundo a Bíblia, diz que quem não for para as bem-aventuranças no céu, vai para um lugar onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Porque é assim, meu irmão, se a pessoa, Deus vai dando longanimidade, e a pessoa não vai querendo, então nunca ela vai querer. Concorda? Se ela não vai querendo, e Deus é longânimo, e olha que Deus é longânimo. A Bíblia é quem diz, meu irmão, Deus é longânimo. Eu sou rápido em me irar, às vezes em fazer uma pré-avaliação de alguma coisa, não, mas Deus é longânimo. Amém? Então vamos examinar nós mesmos, saber se nós estamos na fé, porque não tem ninguém para examinar cada um de nós do que nós mesmos. Amém? Examinar a luz da Bíblia, a luz das parábolas de Jesus. Amém, meu irmão? Lembrando mais uma vez, meu irmão, que não é atingir o estado de perfeição aqui nessa carne. A Bíblia diz que eu e você só vamos ser perfeitos. Nós somos tão bons que nós vamos ser perfeitos só quando nós morrer. Quando a terra comer essa carcaça aqui, ó. Quando a terra comer essa pele, aí se nós... Alguma coisa boa que o homem faz é só o que ele aplica na vida dele que sai da Bíblia. É só isso. Se o homem fizer alguma coisa boa, é o que ele tira da Bíblia e aplica na vida dele. E isso com a ajuda de Deus, porque sozinho também o homem não faz. Então vamos pedir a ajuda de Deus para nós saber examinar se nós estamos na fé mesmo, para que nós venhamos ser contados junto com aqueles que vão ser salvos, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. E um ótimo domingo, em nome de Jesus.